Amélia está no ar 24 horas. Participem! Assim, encerrando o ano, ao menos nessa sessão, né, lembrando que a semana que vem a gente ainda tem o encontro do NESEF, né, o 18º encontro, né, na quarta, quinta e sexta, mas as sessões de análise de conjuntura a gente encerra hoje, né, e vamos encerrar com o professor Lafayette Neves, né, que foi professor aqui da casa, né, estudou aqui também, né, Lafayette? Nesse prédio. Nesse prédio, enfim, é um companheiro, né, de longas datas, né, de luta, né, pela democracia no Brasil, né, professor da área de economia, né, com uma presença fortemente marcada na discussão social e conjuntural, principalmente, e ainda mais em tempos atuais, e a gente tomou essa decisão esse ano de marcar essas sessões e possivelmente manteremos para o ano que vem. Sim, foi presidente da PUF-PR. Aliás, você tem sido um sujeito bastante presente ao longo dos anos aí da PUF-PR, né? Passando por várias aí gestões, né? Então, é uma honra tê-lo aqui, né, conosco, para encerrar esse ciclo de análise de conjuntura desse ano. E assim, como eu havia dito, bastante livre, né? Você pode fazer sua exposição. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer atender ao convite, né, do Geraldo, que é um companheiro de luta aí dos anos 80, né? E o Odilon, que nós fizemos graduação, ciclo básico, aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Forma universitária. Da Universidade Federal do Paraná. Nos anos 70, eu fiz vestibular para História, né? E o Odilon, logo em seguida, a gente já ganhou o centro acadêmico, né? Aqui do prédio, ganhamos o centro acadêmico. O Odilon era o presidente do centro acadêmico, eu era o diretor cultural. E aí, naquela época, nós montamos um cursinho para os estudantes mais pobres da periferia, e esse cursinho foi um êxito absoluto aqui, esse cursinho que nós montamos, e aí nós dávamos aula aqui de história no cursinho, né? Eu fazia história aqui. Então, esse prédio aqui tem longas histórias, né? Então, é bom reencontrar o Odilon, que ainda está inativa, né? Para a gente conversar sobre a conjuntura aqui com vocês. O que nós, na verdade, fizemos foi montar um roteiro de 10 pontos e combinei com o Geraldo de fazer uma rápida exposição e abrir o debate para nós podermos aprofundar essa discussão, né? Então, primeiro, nós estamos vivendo uma situação de grande perplexidade, né? Nós fomos tomados, assim, parece de repente, o castelo de areia foi ruindo, né? E nós estamos diante de uma situação que inusitada. Nós que lutamos tanto na ditadura, né? Nos anos 80, a gente acreditou, então, que derrubamos a ditadura. E aí nós criamos, de fato, uma certa euforia, né, democrática, e achávamos que aquele período de ditadura não voltaria, né? Porque nós tínhamos conseguido, com muita luta no campo político, né, no campo ideológico, no campo das organizações, dos movimentos, né? Surge Sem Terra, surge PT, surge CUT, surge todos esses movimentos de massa que vinham fervilhando. Na universidade montamos uma Associação Nacional de Docentes. Aqui nós ganhamos da Pelegada, a PUF-PR, em 1981, né, Odilon? Fundamos o Andes em 81 também, 82, né? Então nós estávamos no auge, né, do confronto. É lógico que a elite brasileira, como sempre, ela deu uma volta por cima, né? E nós achávamos que essa volta por cima foi a transição, dita transição controlada, né, do Golbery, que no fundo foi: não vamos entregar o governo da ditadura
para a sociedade civil, vamos fazer um controle desse governo e vamos então fazer essa abertura lenta e gradual, né? Segundo a teoria do Golbery do Couto e Silva, que era o estrategista do regime militar. E foi aquilo, eles transformaram todo aquele movimento das direitas, aquela coisa toda, num colégio eleitoral, né? Depois, um colégio eleitoral, aquela transição então do Figueiredo para o Tancredo, né? O Tancredo junta com o Sarney que vinha da Arena, o arranjo dos milicos foi passar o Sarney para o PMDB, né? Tirou ele da Arena e pôs ele no PMDB, porque a ditadura disse assim, chega de... Só vamos ter 2 partidos nesse país, quem é a favor, quem é contra, e eles então formaram a Arena e o MDB, tá claro? E o MDB era o guarda-chuva, tinha desde o Partido Comunista até as bases da Santa Madre Igreja. Então era um grande guarda-chuva, entendeu? E eles tinham tanta dificuldade de formar a Arena que eles tiveram que passar 5, o MDB tinha dificuldade que eles tiveram que passar 5 da Arena para filiar no PMDB, para criar o PMDB, para criar o bipartidarismo. Já começou daí a confusão. E lógico, então, naquele quadro todo, aquela frentona toda, né? O que acontece? Vem essa discussão. É o AI2, né? O AI2, o AI2, bem nisso. E aí vem todos aquilo que nós sabemos. O que nos interessa saber? A gente não, agora entramos no círculo virtuoso da democracia, mesmo contra o colégio eleitoral, já é uma saída da ditadura. Agora daqui para frente nós vamos consolidar a democracia. E se elegeu um presidente, inclusive, operário, uma coisa inusitada numa sociedade como a nossa, né, com a elite conservadora, reacionária como nós temos, uma classe média horrorosa também, no sentido ideológico. Nós elegemos foi eleito um operário, né, que saiu de uma fábrica, numa metalúrgica da Vilares, em São Bernardo do Campo, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, entendeu? Então, ponto, vamos em frente agora. Até operário pode ser presidente, acabou, né, o perigo, acabou o risco, né? E o que nós vamos assistir? Um grande acordo de novo, né? Para o operário tomar o poder, foi um grande acordão por cima que as elites fizeram e colocaram as regras do jogo, né? E lógico que ele aceitou, né? Porque ele sabia que sem esse acordo ele não chegaria a presidente da República. O PT sabia que não chegaria, e não chegaria mesmo. Se fosse pelo voto direto ao preço de ouro que é o voto no Brasil, não teria chance, né? Então o acordo foi esse. Então a elite financeira, agroindustrial, né, e mercantil fecharam o acordo, né, e aí a coisa foi, né? De fato, as políticas que foram implementadas não feriram nenhum segmento do bloco do poder, né, das burguesias industrial, financeira, agrária, né, porque todos tiveram o seu quinhão respeitado. Né? Todas as políticas públicas que o governo instituiu não feriu esses interesses. Primeiro, a política de juros, né? O Copom sempre manejou para cima a política de juros. Chegou na época do Lula, ela estava batendo 15, 16, 17, né? Entendeu? Então estava claro. Segundo, as políticas de financiamento direto a produção pelo BNDES, né, os grandes blocos de capital, aí, a modernização agrária toda, industrial, a política de exportações, os incentivos fiscais, todos foram beneficiados, né, todos tiveram o seu quinhão aí garantido. E é lógico que também nesse acordo significava fazer um mínimo de distribuição de renda e também distribuir para os pobres alguma coisa do que sobrasse, se fosse possível sobrar, desses quinhões já garantidos no acordão que houve, né? E é lógico que aí vem então a política de valorização do salário mínimo, que foi prometido e pulou de $100 para 300, né? Que foi um salto fenomenal. Veio as políticas de inclusão, vieram as políticas de inclusão, né? E aí nós tivemos também uma política de expansão do ensino superior público, né? E privado principalmente. Veio a política do financiamento ao ensino privado, né, o ProUni, que exatamente para poder atender esse segmento da burguesia, né, que
foi bem atendido, da própria igreja, que era uma base de apoio do Lula muito forte, as universidades católicas, as confessionais protestantes, né? Então, nessa base desse acordo, essa política de alianças foi vento em popa. E, logicamente, que esse processo se deu com uma série de problemas de ordem concreta, numa certa disputa desse bloco de poder para ver quem ficava mais com a fatia do tesouro público, dos fundos públicos. Então aí houve uma disputa muito grande. E nessa disputa muito grande, um setor que foi bastante beneficiado foi o setor da construção civil pesada. Entendeu? Esse setor cresceu muito. Inclusive esse setor foi o setor que teve uma expansão internacional muito grande. Né? Aí vocês pegam o Odebrecht, todos que estão envolvidas nessa falsa questão, que é uma falsa questão, né, da Lava Jato. Né? Que, se a gente vai analisar hoje, ela está se desmontando, começou a desmascarar, né, o que ela é mesmo, entendeu? Por quê? Porque houve um grande acordo aí para poder fazer essa disputa dentro do próprio bloco de poder, com essa expansão que houve muito grande do setor da construção civil pesada, inclusive para o exterior. E veja que isso explodiu, esses problemas também estão ocorrendo hoje no Equador, mesmo modelo Lava Jato daqui está no Equador, esse mesmo modelo estourou na Venezuela, né, porque essas mesmas empresas, graças ao governo Lula, o Lula abriu as fronteiras internacionais para essas empresas. De fato, essas empresas passaram a competir internacionalmente, criando uma série de conflitos também com o interesse em grandes empresas norte-americanas que atuavam na África, principalmente. Nossa, a África, em Cuba. O porto de Mariel em Cuba é um porto moderníssimo, um dos mais modernos do mundo. Entendeu? Então, esse financiamento que houve todo na Colômbia também. Então, essas empresas se expandiram muito, né? É lógico que esses interesses começam a ferir grupos internacionais que estão nessa disputa. E um outro setor que começou também a ferir grandes interesses foi o setor petroleiro, né? O setor petroleiro também. Por quê? Porque nesse setor petroleiro, o que aconteceu? Houve uma certa ousadia muito grande de investimentos da Petrobras. E a Petrobras, inclusive, comprando empresas internacionais, ela se internacionalizando como o setor da construção civil pesada fez. E ela vai comprar, inclusive, dentro dos Estados Unidos, Pasadena, por exemplo, né? Foi uma das grandes aquisições dela. Na África, por exemplo, né? Que a coisa que começa essa confusão toda com o ex-presidente da Câmara que está aí na Lava Jato, está para ir para casa, né? Que foi exatamente na África que ele abriu essa frente aí. É lógico que dentro disso tudo houve um acerto, né, de distribuir a grana, né? E aí foi pactado aí um acordo onde então se fazia uma divisão, né, daqueles que eram os agentes que distribuíam essas benesses aí, né? Isso tudo está claro hoje, o que aconteceu. Então, essa questão para nós ficou clara. O PMDB, isso nos interessa ver de perto. O PMDB, desde a dita abertura democrática com Tancredo Sarney, o PMDB nunca esteve fora do núcleo do poder. Nunca. Em nenhum momento, em nenhum governo, ele esteve fora do núcleo central do governo. Não interessava ao PMDB disputar a presidência da República. A única vez que o doutor Ulisses achou que seria o grande candidato, porque era o senhor Constituição, achava que ia ganhar a eleição, o PMDB não apoiou o doutor Ulisses, coitado. O doutor Ulisses teve um desempenho pífio. Se vocês olharem as eleições, coisa de 20 e pouco %. Né? O PMDB tirou
retirou, não fez campanha, jogou na outra campanha, entendeu? Destruiu o doutor Ulisses. Lula Collor, né? Lula Collor, exatamente. Lula Collor. Lula Collor, né? E lógico que o PMDB interessava era estar dentro do bloco do poder, não sair de lá. Não interessava ele ganhar a presidência, não é? Então ele mantinha os vice-presidentes, mantinha os principais ministérios. Então sempre os golpes no Brasil, entrada e saída de golpe, o PMDB esteve por trás das articulações. E assim foi no golpe de 2016, tal qual, né, que o vice-presidente fez, não é? Então o que é que nós estamos assistindo? O governo Lula, então, nesse pacto, traz para dentro do governo quem? Quem fez o pacto com ele. Quem era um dos seus grandes ministros? Henrique Meirelles. Quem é Henrique Meirelles? É o homem mais forte do governo Temer. Ele trouxe para dentro do governo Levi, que é do Banco Itaú, né? O ministro da Fazenda Dilma. O Lula que impôs o Levi. Entendeu? Então, esse período de Lula, veja, são 12 anos. Não chegou a 12, né? Foi a mais de 12, porque nós tivemos o Lula, o Lula de 2002, 2010 e a Dilma de 2010, 2016, não é? 12. É. Quase 14 anos. Quase 14 anos, isso. Foi o governo mais longo, porque o governo anterior, que achava que ia ficar 20 anos, que era o PSDB, não ficou, né? Ficou 12, né? Quase, porque foi... Fernando Henrique, 8 anos, não teve mais, exatamente. Então, veja bem, o que nós estamos assistindo agora? O que nós estamos assistindo agora é que essa coisa do Lula começou a estourar no final do governo dele, esse acordão da distribuição dessas licitações, porque essas grandes empreiteiras atuavam aqui na Petrobras, principalmente nas hidrelétricas, nas grandes hidrelétricas, e atuavam no exterior também no mesmo ramo. Então houve todo um acordão de fazer a distribuição. Por quê? Porque no Brasil sabe uma coisa, ganha eleição quem tem dinheiro. Então o que os partidos fizeram? Não, nós vamos ganhar a eleição, mas precisamos de grana. O PT mesmo, né, acaba recentemente admitindo que o grande projeto dele com o mensalão era ganhar a maioria das prefeituras do Brasil. Porque aí ele conseguiria ter a maioria do Congresso Nacional. Porque tinha que ceder demais. Toma lá da cá era muito pesado. Então, para resolver isso do ponto de vista eleitoral, você tinha que primeiro ganhar as prefeituras para depois ganhar o Congresso Nacional. Porque a coisa funciona assim no Brasil. Quem elege os deputados federais são os prefeitos, né? É a estrutura do município que está montada para fazer isso. Então, o mensalão foi montado na época do Fernando Henrique para fortalecer o PSDB e o PT pegou a estrutura do próprio mensalão, com os próprios agentes do mensalão, né, que começou em Minas Gerais. A participação do a participação do PT no parlamento, na verdade, é bastante pequena, né? Do partido, cerca de 14, 15% no primeiro governo Lula, depois sobe para 17%. Ele chegou a 59 deputados no Lula, e depois chegou a 75, alguma coisa assim. Que se tornou o maior partido. O maior partido não tem 100 deputados, Exato. Entendeu? Ou seja, que a política de aliança é feita em cima do número de deputados. Então, nunca no Brasil o presidente da República teve maioria. Isso faz parte do esquema de dominação da burguesia, porque a burguesia nunca vai deixar isto ser desmontado, porque qualquer presidente vai estar submetido à maioria. E a maioria se faz com os acordos. Então, os acordos foram esses, as empreiteiras todas fizeram a distribuição. Está tudo aí no Lava Jato, como é que eles entregavam, onde é que entregavam, quem que ia buscar, quem eram os laranjas, não é isso? Até a mala, aquela mala cheia de dinheiro, aí o apartamento lá com aquela dinheirama toda, né? Quer dizer, aquilo tudo vem via empreiteiras, vem via grandes empresas, Então, esse é o esquema que sempre funcionou no Brasil, não é novidade nenhuma, né? Então, é lógico que esse esquema, o Lula segurou. Ele começou a estourar com o Jefferson
No caso dos Correios, porque o Zé Dirceu resolveu peitar. O maior erro que se cometeu, o Zé Dirceu cometeu, foi peitar o Roberto Jefferson. Entendeu? Por quê? Porque era briga de galo grande. E ele foi peitar o Jefferson querendo mexer na distribuição dos cargos. Porque o poder funciona com a distribuição dos cargos. No primeiro, segundo e terceiro escalão. Então você pode trocar o ministro, mas quem está governando os ministérios é a turma do acordo. Entendeu? Então nisso não se mexe, tá? Então o que acontece? Você não pega o governo, você pega o governo com, como eles chamam mesmo, com a porteira fechada. Né? Porteira fechada quer dizer o seguinte, você vai ser o ministro, mas já o diretor-geral é do outro partido. Então não se mexe. Você aceita o ministério? Ah, aceita, então vai para lá. Mas ninguém pode chegar e dizer, eu vou levar minha equipe. Não existe. Isso é ficção científica, né? Ficção. Não há, entendeu? A coisa é montada. Isso é poder. Poder é essa estrutura. Esse é o poder. No poder não se mexe. Se mexe no presidente da República, no ministro, mas no poder, na chamada burocracia, onde a coisa funciona, isso não se mexe. Então é lógico que o Lula conseguiu dar a volta por cima. Entregou a cabeça do Zé Dirceu, entregou o Palocci depois, entregou o Gusquem, coitadinho, morreu de câncer depois, entregou o próprio Genuíno, coitado. O Genuíno é o mais puro de todos, que não tinha nada a ver com aquela história, não sei ter assinado os contratos, mas presidente do PT, ele assinou, então ele morreu pela caneta, né? Então, é lógico que o Lula foi comendo um por um dos líderes dele para ele se preservar. E aí, no esquema seguinte, ele fez, não, agora eu elejo a Dilma e a gente dá um acerto nisso. Segurou o mensalão, de fato. O mensalão não chegou no Lula. Lógico que vem as eleições, esse bloco que perdeu as eleições, liderado pelo PSDB, pelo Aécio, não aceitamos o resultado. Né? E não aceitamos o resultado, e a partir daí vamos tratar de montar o golpe. Vamos montar o golpe. Como é que se monta o golpe? A primeira coisa que você faz para derrubar no Brasil um presidente da República, um governo, você puxa do bolso do colete a coisa chamada corrupção. No Getúlio eles puxaram. No Juscelino eles puxaram, não deu. No João Goulart, junta isso com o comunismo né? E eles já tinham a mídia na mão deles na época do Getúlio, já tinham a mídia na época do JK, já tinha a mídia na época do João Goulart. Quem foi Carlos Lacerda? Quem não conhece, leia. Era um principal jornalista que manipulava e coordenava a mídia, né, contra aqueles governos. Agora... Paraná, né? Tribuna da Imprensa? Tribuna da Imprensa, meu Deus, última hora. Era uma coisa assim, da pesada, o denista, lá daquele udenismo mais reacionário que tem. E essa coisa da corrupção, ela pega pesado onde? Ela pega pesado na classe média. Porque a classe média é moralista, cheia de ética e de moral. Por quê? A classe média porque ela vem de uma formação exatamente, né, de uma falsa moral. Qual é a posição dela? A posição dela é a seguinte, eu não posso cair e eu quero subir. Né? Quer dizer, o meu projeto é subir, não é cair. Né? Então ela vai se aliar a quem? A quem vai lhe permitir estar ascendendo. O problema é que o governo Lula começou a mexer com interesses dessa classe. Né, acho que aí foi um problema, um erro, né, estratégico também. Começou, por exemplo, a abrir política de cotas. Vocês acham que isso é pouca coisa? Não é pouca coisa. Um país escravocrata. Escravocrata. Como é o nosso. Como é que você acha que agora um branquinho, loirinho, uns olhos azuis, agora vai ter que disputar a vaga com quem? Entendeu? Segundo, você começa
a triplicar o salário mínimo. Pô, já começa a gastar dinheiro, não tem condições. A diarista já quer 100 cruzeiros por dia, 100 reais. Pô, é demais, 100 reais. Aí vai ver na mídia, assim como eu vi, eu tinha inclusive um aluno meu do mestrado lá na FAI, ele tinha grandes investimentos no norte do Brasil, ele ia para lá, né? E um dia na discussão da aula, ele falou, professor, sabe qual que é que a gente é contra esse governo do PT e tal. Eu falei, eu também sou contra, eu já saí do PT em 2004, mas eu não estou entendendo a cabeça de vocês. Eu saí por outra, mas não estou entendendo por quê. Me explica. Professor, tem a dó, né? Eu saio daqui, né? Vou no avião, pego o avião aqui no Afonso Pena. Quando eu começo a chegar lá para aqueles lados, lá, onde tem muita pobreza, aquela turma começa a entrar no avião. De chinela havaiana, com o saco nas costas cheio de roupa, senta perto da gente, entendeu? As rodoviárias começam a esvaziar, os aeroportos começam a encher, entendeu? E vai. Começa a criar um negócio assim, que chega ao ódio de classe mesmo. O que essa classe média tem é ódio de classe. Por quê? Porque essa classe média sempre agiu dessa forma. Nos outros períodos de golpe também, ela foi usada como massa de manobra. Aí você junta o domínio da mídia, que é controlado pela burguesia, os agentes que estão dentro desses meios de comunicação, que são da burguesia, né? Os grandes jornais, aqueles rádios, televisão, tudo isso. Aí você junta agora com a peça nova, que é o judiciário. Que em 64, a ditadura botou o judiciário lá para trás, né? Baixava os atos, não queria nem saber que se tinha STF. Baixava o ato 5, baixava o ato, entendeu? O 477, baixava aí 2, não dava a ver. O STF não abria a boca, ficava calado. Agora você criou um quadro novo, você não é mais a ditadura deu um golpe e as armas, os coturnos assumiram o governo. Agora não, agora essa mesma elite que usou os coturnos e as casernas, não vai precisar disso. Nós vamos usar outra arma agora, é usar o judiciário. Mas quem que criou essa possibilidade? O governo Lula. Por quê? Porque fez um acordo internacional de combate à corrupção e assinou com os Estados Unidos, o Departamento de Estado norte-americano, uma série de atos, né, exatamente para fazer o combate à corrupção. A Dilma também, né, acabou legitimando todas essas legislações e deu um poder extraordinário ao Ministério Público, que passou a ser o órgão do governo a aplicar essa legislação, né? Essa questão do domínio de fato, né? Essa questão da convicção, não precisa de prova, que basta ter convicção. Eu estou convicto que o Lula é ladrão, ponto. Eu estou convicto que a Dilma pedalou, pronto. Ter essa convicção, não é prova. Não há necessidade de prova. Depois que você prendeu, depois que você prorrogou a prisão, depois que você fez tudo, é que vem o julgamento. Ninguém foi julgado até aqui. Foram presos, não é? Lula foi em primeira instância. Hã? Em primeira instância, o Lula já foi. Não, agora. Primeiro prende, né? Depois faz isso. Como prender o reitor da Federal de Santa Catarina? E agora de Minas Gerais. E agora prender o reitor hoje da UFMG. É a mesma operação, é o mesmo modo operandi. Vocês perceberam? Tem um pacotão. O pacotão funciona. Prende o cara. Gente, o caso do Santa Catarina, ele não teve estrutura psíquica, emocional para aguentar, suicidou. Porque não teve, que era um homem super bem querido na sociedade catarinense brasileira, o cara que estava no topo, né, da representação. É o reitor, o arcebispo, não sei mais quem na cidade, né? Quer dizer, entendeu? Como aqui, o reitor, o arcebispo, o governador, o prefeito. Entendeu? Aí você prende um dessas autoridades e faz o que fez, o cara não... Como ele disse, né?
para a família. Eu não tenho como recuperar mais a minha imagem. Já foi, não tem mais jeito. Entendeu? Então, esse esquemão foi montado, mas legalmente. Isso foi feito tudo com legislação. Entende? Então, agora usa-se isso e abusa-se disso. E essa classe média, por que ela cai nesse conto? Quando que ela cai nesse conto? 2013 nós fomos para a rua. Eu fui. Vocês também foram. Eu fui. Quem estava na rua em 2013? O povão? A classe média. Essa que nós estamos falando. Gritando raivosa contra a corrupção, raivosa contra os partidos, raivosa contra os sindicatos. Por quê? Partido e sindicato, quem mais vai querer? Depois que o PT fez, quem mais vai querer aceitar isso? Então se criou um ódio muito forte ao PT. Muito forte. Olha que eu não sou do PT mais. Eu estou dizendo que, sabe, quando você começou a perceber que no fundo que essa classe média queria era sangue do PT, quando caiu a Dilma, ela sossegou. Então o problema não é a corrupção. Porque se fosse a corrupção, ela estava na rua, aqueles milhares não tinham saído da rua enquanto o último corrupto não fosse executado. Então essa história que a gente engoliu da corrupção, essa é uma coisa que é uma estratégia que a burguesia sempre usou com muito êxito. Com muito êxito. E mais uma vez ela usou com muito êxito. Ela junta os meios de comunicação, junta os agentes todos que ela tem de agitação, cria organismos como esse tal de MBL. De onde é que veio isso? MBL, Movimento Brasil Livre, e outros do tipo, que foram criados de fora para dentro, para fazer o agir. E essas mobilizações, depredações, quebra-quebra, muitas vezes, tudo isso criou um caldo, né? Isso veio fervendo, e deu no golpe. E a gente não percebeu, está percebendo agora. A esquerda não tem estrutura nenhuma para dominar a mídia. A mídia toda é que veio agitando isso, trazendo o povo para a rua, E quem que deu todo esse potencial para a Globo fazer o que fez? O próprio Lula, o governo Dilma. Por isso que a gente ficava muito puto naquela época. Não foi capaz de montar uma TV estatal para combater a Globo, não foi capaz de montar um jornal nacional para uma rádio, as rádios comunitárias deixou a Polícia Federal desmontar tudo, entendeu? E recebendo verba, né? Recebendo verba. O Zé Dirceu, que era botou o Paulo Bernardo lá para fazer o marco, né? O marco das comunicações, ele sentou em cima do marco das comunicações, não fez nada. Agora o próprio Lula, erramos, porque o cara feio, né? Por que a coisa na Venezuela é diferente? Por que o Hugo Chávez não é? O Lula, o Hugo Chávez falou o quê? Peitou a burguesia da mídia, foi pro palco os caras, fechou a televisão, fez, não vá que não tem. Ele, como disse, o Hugo Chávez sabia que era, estamos indo na luta de classes, então o negócio é o seguinte, e pau para todo lado. O que aconteceu? Os caras levaram o povo para a rua e ele dá a volta por cima, o Maduro dá a volta por cima, convoca uma constituinte, e pau, continua. E a população na Venezuela está armada também. Ele botou a população preparada na rua, mobilizada diuturnamente, entenderam? A coisa foi para o confronto. Aqui não, o Lula, a Dilma, não dá. E aí bota todos esses ministros do PMDB, dos bancos, agronegócios, entendeu? E assim vai. Todos eram ligados aos grandes blocos de poder, de capital. E lógico que isso que nos interessa agora, né, para a gente ir caminhando para o final dessa discussão, um pouco, né, dos pontos que eu
que eu anotei aqui, é que o que nós estamos vivendo? Uma situação de perplexidade, porque como que foi possível? Tudo que foi feito, o que fizemos, como é que desmontou desse jeito tão simples? Não é tão simples. Acontece que nós não desmontamos a ditadura, nós não desmontamos uma ditadura civil. A civil, é uma ditadura civil que nunca saiu de dentro. Empresarial, né? Empresarial, blocos de capital que são poderosos. E é lógico que tinha problemas, pré-sal. Pré-sal, descobrimos, estamos livres, vamos viver. Isso abriu o olho de todas as petroleiras do mundo. Escuta, nós não vamos ficar dependendo de uma Petrobras. Esses caras têm petróleo até para os próximos séculos, caramba, que nós vamos ficar submetidos a eles. Nem aos árabes nós ficamos submetidos, fizemos guerra, bombardeamos, culpamos o Irã, o Iraque, o Afeganistão, fazemos tudo. Agora vamos deixar esses caras agora, não precisamos botar soldado lá no Brasil, não. Basta a gente desmontar a Petrobras. Como é que começou o desmonte da Petrobras? Presta atenção. Que é o mesmo esquema das grandes empreiteiras. Entendeu? Mesmo esquema. Eles fazem a corrupção toda por dentro, mas ficam documentados. Fernando Henrique. Exatamente. Sou Fernando Henrique. Botou o genrinho dele na Petrobras. O genrinho dele estava lá. O Lula fez o quê? Botou os dele também. Entendeu? Então ficou aquele esqueminha para quê? Para irrigar de dinheiro o partido para disputar as eleições. Do ponto de vista pessoal, eu até acredito que os do PT pegaram pouco. Pessoalmente eu estou falando. Sim. Pessoalmente, não é a turma do Gedel, não, que eles pegam mesmo. Que pega de mala, pega de caminhão, empresta o prédio do amigo, enche a sala, o quarto de dinheiro, né, de milhões. A turma PT não soube fazer isso, pegar para eles. Essa brincadeira do Lula, aquele sítiozinho, meu Deus, o barulho que fizeram com o sítiozinho, tudo dentro desse jogo. Por quê? Porque tem que desmontar o PT, mostrar que ele é ladrão, que ele rouba mesmo, que ele mete a mão, que ele... Um homem que foi presidente da República não tem dinheiro para comprar um sítiozinho? Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Desde quando eu vou ficar escandalizado com um sítiozinho? Mas isso faz parte do nosso jogo de póquer. Exatamente. Como é poderoso, né? Poderoso. Né? Não é um jogo solto, é um jogo armado, é um jogo muito bem armado. Essa superestrutura é uma coisa... É um negócio que ninguém desmontou. A mesma acusação que se faz por Getúlio, né? Exatamente. Corrupção, né? O Lacerda dizia, é um ladrão. Ladrão. É bom ir na biblioteca aqui e ler o livro do Lacerda. Essa hora é hora de você ler. Fala, meu Deus, é o mesmo filme. É o mesmo filme. O JK, como é que o Jânio Quadros ganhou a eleição? Corrupção, varre, vassourinha. Como é que o Collor ganhou a eleição? Corrupção, vou acabar com os marajás. E a classe média, esse. Quem que elege a classe média que pega a doméstica que está lá na casa dela, pega o empregadinho que está na construção civil, faz votar. Eu acabei de dizer que não dá para culpabilizar o PT, porque não é um problema do PT, é um problema do processo que foi montado, da legislação que foi montada, da estrutura partidária eleitoral que foi montada, que não foi desmontada. Mas teve gente do PT que entrou nessa... Entrou porque teve a santa ilusão que ganhando a maioria, indo para o Congresso, elegendo a maioria, não precisava de dinheiro. É verdade, você não elege sem dinheiro no Brasil. Então não é o PT, gente, não pode demonizar o PT. Isso que a classe média faz. Por quê? Porque a classe média ela é uma classe que, quando começa a perder direitos, ela começa a ficar nervosa. E ela começa a ficar nervosa, ela vai para a rua assim, ela começa a fazer barulho assim, só basta jogar gasolina e um fósforo. Acho que tem um modelo da democracia liberal burguesa. Esse modelo é inescapável e perpassa os partidos políticos.
Todo. Coisa que é muito maior que qualquer partido. Sim. E segundo ponto importante que tem que se ressaltar é o modus operandi da classe dominante no Brasil historicamente desde muito tempo. Sim. Que é o modelo da conciliação, que é o modelo do patrimonialismo, que inclusive erroneamente é utilizado na academia como se fosse culpabilizar o Estado como o grande corrupto do processo político e econômico, que na verdade não é. Não é. Até o patrimonialismo, erroneamente pelo conceito, ele é desvirtuado. Ele é utilizado para dizer assim, olha, vejam só, o Estado é corrupto, os políticos são culpados, mas o sistema é muito mais amplo que a classe política e que as elites políticas. Ele abrange uma classe dominante nacional e internacional. É uma relação de forças aí histórica. Você fala uma coisa que é exatamente isso. Quer dizer, você joga em cima do conceito de patrimonialismo que essa desgraça toda se deve a um Estado corrupto. O que é uma falsa questão. Porque a burguesia jamais vai tirar o Estado das mãos dela. Então não é... Gente, onde é que está alguém que acredite que a burguesia liberal brasileira é liberal? Nunca foi. Ele nunca foi. Ela sempre mamou nas tetas do Estado, já dizia o Delfim Neto, quando foi ministro da ditadura, brigando com a burguesia. Até parece. Não, ela sempre quis o Estado sob seu controle. Em qualquer momento que corra o risco do Estado não estar sob seu controle, ou ela faz um golpe, pode ser um golpe branco, pode ser um golpe militar, pode ser... Ela fez um golpe branco, um golpe em cima de uma questão jurídica falsamente montada, uma falsa questão. Assim como fizeram com o Lugo no Paraguai. Sim, mas, aliás... A história de que ele andava com mulheres... O Paraguai foi um ensaio, para o Brasil. O Paraguai foi um ensaio para o Brasil, que o bispo tinha um monte de filhos, todo mundo sabia. A paróquia inteira sabia. Os fiéis todos do Paraguai sabiam que o bispo tinha filho. Então o problema moral era o filho do bispo. É o filho do bispo, meu Deus. O presidente saiu com a mulher, engravidou, agora vão derrubar o presidente porque ele tem filho com a mulher. Mas não tem nada a ver com os filhos do bispo. Rapidez. É a discussão. Mas a classe média também fica revoltada. Onde já se vê o bispo ter transa com a mulher e ter filho? Assim com esses aparelhos ideológicos todos à disposição. Né? Lógico, então você pensa o seguinte, aí você junta, né, uma sociedade formada de uma base escravista. O principal elemento nosso não é nem o patrimonialismo. O Gessé, que escreveu um livro agora fantástico, todo mundo tem que ler, porque é a elite brasileira, né, a elite do atraso. Esse livro é fantástico porque ele pega os clássicos e faz uma releitura desde o patrimonialismo. Então, em cima do patrimonialismo, ele diz, não é patrimonialismo, o problema nosso é escravismo. O que está acontecendo é isso. Primeiro, não é a moral e a ética é um problema da classe média. Por quê? Porque o povão tem essa questão resolvida há muito tempo. O povão diz assim, eu vou votar sim no senhor, porque eu sei que o senhor vai fazer o seu pé de meia, né? Mas também o senhor vai ter que me ajudar, né? Então o povo tem isso resolvido, ele não tem essa moral de vender o voto. Ele sabe que ele vai vender mesmo porque o cara vai usar o voto dele. Então ele não tem essa questão moral. Estão entendendo o que eu estou falando? Ele não tem, o povo está com essa questão resolvida. Entendeu? Pelo jeitinho brasileiro também, ele resolve que ele sabe que é por aí que a coisa funciona no Brasil. É assim que funciona. Eles vão ter que fazer concessões. E fazem concessões. Entendeu? Fazem concessões. Por quê? Porque ele sabe que se ele não fizer aquilo, ele não ganha aquilo outro. Então essa coisa da troca do voto, da troca de favor, da troca sei do quê, é uma coisa que está na cultura nacional. Isso já está lá de séculos. E quando você fala do escravismo, quer dizer, o povo brasileiro, escuta, ele vem de uma formação escravista. O que é a base da formação escravista? Né? Você sabe exatamente onde é o seu lugar nessa história. Né? A sociedade é uma sociedade definida, né? Com a estrutura de classe definida, onde a mobilidade
né, praticamente não existe. Portanto, quem está lá embaixo, quem está lá em cima, está lá em cima, e a classe média descobriu que ela pode se movimentar nessa estrutura de classes sedimentada, rigidamente sedimentada. Ela tem uma margem de manobra onde ela vai se virando, vai conseguindo isso aqui, vai conseguindo aquilo lá, e vai se safando e vai por aí caminhando. Então você tem uma lógica aí que você não pode pegar pela moral, pela ética, pela questão simplesmente da corrupção. Você não vai entender o que está acontecendo nesse país. E a transição, estou me lembrando do Florestan, né? A transição pelo alto, né? Isso. Do fim do escravagismo, exatamente. Independência, república. Meu né? Deus, quando... Pelo acordo, mas, né? gente, qual país do... Isso que o Odilon falou é central. Isso que o Odilon falou é uma questão clara, que fica clara para nós. Em que país, né, liberal, o liberalismo pode vir pela mão de escravocrata? O Brasil, o liberalismo entrou pela mão dos escravocratas. Essa própria universidade é constituída por escravocratas. Sim. Desde a sua constituição, sua origem. Então, como que é possível introduzir o liberalismo, a república, pelas mãos dos escravocratas, dos senhores de engenho, da oligarquia rural cafeeira? Gente, não tem sentido. Como que aboliu a escravidão? Como ela foi abolida pela princesa Isabel naquele ato magnífico, né? A Lei Áurea. Mas os fazendeiros estavam nem aí. Continuou o escravismo, ó. E continua até hoje na Amazônia Legal, em todo lugar, está aí, ó, rolando aqui no interior do Paraná. Trabalho escravo. Gente, não acabou. Essa mentalidade, então, que o Florestan coloca bem, sempre foi pelo alto as transições. E é lógico que a burguesia sabe cooptar, sim, o proletariado, sim. Sabe cooptar o campesinato, sim. Tanto que sabe que fez. A transição do Lula foi uma cooptação, sim. Não, mas tinha base social. Tinha base social para ir muito além. E quando a burguesia percebeu que era perigoso não deixar que o Lula se elegesse, porque a coisa poderia fugir do seu controle, vamos então fazer um acordo. É muito melhor do que a gente depois ter que fazer coisa mais complicada. Isso é um problema para nós, sim. Porque nós todos que entramos nesse projeto, que construímos esse projeto, que lutamos por esse partido, para nós foi um baque muito forte, muito forte. Quando a gente via que poderia ter avançado mais, mas naquele momento de transição, de confronto, de crise, a crise que derrotou Fernando Henrique Cardoso em 2001, 2002, né? A crise internacional mais pesada nós tivemos, que derrota. E o movimento de massa está com Lula, e Lula está em ascensão. Realmente o Lula fez o acordo, não, o PT fez, por quê? Porque não tinha como disputar a presidência se não tivesse muita grana, muito financiamento, tivesse estrutura de televisão, estrutura de todos os lados, não chegaria lá. Esse foi um problema que é transição pelo alto. No fundo é transição pelo alto, tanto é que a coisa desmoronou como um castelo de areia. Como é que se desmorona como um castelo de areia? Se eu tivesse construído a coisa com muito mais solidez, de baixo para cima. Hoje você não consegue, uma absurda. Semana passada, as centrais sindicais se reuniram e falaram: greve geral. Greve geral para derrubar não sei o quê, mas a reforma da Previdência não vai vir, porque de jeito nenhum, não, vamos parar esse país. Sexta-feira, elas desarmam, não tem mais greve geral, todo mundo volta para casa. Gente, onde é que nós estamos? Percebe o que nós estamos falando? Gente, o que aconteceu com esse movimento sindical? Ele foi desmoronado, desmontado, destruído. A conjuntura está apontando para o que em 2018? Isso que nos interessa agora. Agora, o que a conjuntura está apontando para 2018? Alguns cenários. O que a burguesia está pensando? A burguesia está pensando o seguinte: olha, nós tivemos êxito até aqui, né? A turma do atraso, a turma do golpe, a burguesia, conseguimos tirá-los do governo. Agora nós estamos com um problema. Quem que nós vamos pôr lá? Nós estamos com um problema. Eles estão com um problema. Não, eles estão com um problema.
eles foram exitosos, deu tudo certinho em 2013 até aqui, ó, 2016, cai Dilma, põe Isaac o Lula, acaba com coitada, a Marisa morreu inclusive, né, todo mundo sabe que muito foi disso, sim, pressão, morre uma mulher dele, quebra com tudo, acaba com ele por causa do sítiozinho, de uma barquinha que ela comprou lá, que não sei o quê, umas porcaria dessa aí, né? O triplex, até hoje, meu Deus do céu, esse triplex, até hoje estão falando do triplex, que já está, não existe, ninguém prova, não tem nota, não tem escritura, não tem nada na mão dele, nem nada, mas é laranja, mas se é laranja é o outro, agora, culpa, prova, não prova. Mas não interessa provar, o que interessava era fazer o seguinte, fazer o que foi feito, descracha, igual fizeram com o reitor lá de Santa Catarina. Ele não aguentou e suicidou. Cracha com o cara, arrebenta com ele, é igual nós, se botar nós na televisão, esse cara aqui que era grande, que ele meteu a mão lá, na verdade, e aí, acabou, meu, como é que eu vou dar, a televisão me dá tempo para chegar, não roubei, né, de a mão, era um direito. O senhor lembra do caso da escola de base de São Paulo? Coitado da escola de base. E aí o sujeito foi inocentado, mas depois, a imagem dele já tinha... Acabou com a escola, e ninguém acabou com ele, com a família, com o negócio, com tudo. Tudo, morreram desesperados e tal. Então, qual é a saída, qual é o que a conjuntura aponta para frente? É o seguinte, nós estamos com um problema aí. Primeiro, esse governo golpista está desmoralizado. É verdade. O Temer está, a pesquisa, Ibope, eu estou falando coisa de, não estou te chutando, estou dizendo o seguinte, está aí. Segundo, o sapo barbudo está crescendo, que diabo, depois de tudo que nós fizemos, esse desgraçado ainda tem 35%. Até mais, eu acho. Sim, mas o que é isso? Os caras não... O que é isso? Nós acabamos com ele, com a mulher dele, com o filho dele, com a patroa dele, com o diabo... O mito Lula, né? O mito permanece. Não, isso é um problema que eles vão ter que administrar. Eles vão ter que administrar. Porque eles sabem que o Lula candidato ou o Lula não candidato, o Lula é que define a eleição de 2018. Exatamente. Isso está claro. Se ele apoia, quem ele apoia, quem for... Ganha. Por quê? Com 34% e não está caindo. O que melhorou um pouquinho foi o Temer, que caiu de 75% de rejeição para 73%, né? 73%, então está melhorzinho. Agora, passando a reforma da Previdência, o país vai voltar a crescer, mas não tem como crescer. Porque a Dilma, que estava crescendo a 2,5%, era uma desgraça, estava em recessão. Essa coisa cresce a 0,5%, estamos crescendo. Quer dizer, a taxa é de 0,1%. O crescimento vigoroso é de 0,1%. Isso num período de sazonalidade, né? Um período de final de ano, nossa, um cenário mais favorável. Nossa, a Globo pegou 3 trimestres e teve 1 e 3 meio, não, estamos crescendo. A Dilma caiu com 2 crescimento, 2,5, caiu. O problema não é o crescimento é para dar uma falsa ilusão que o país voltou a crescer. Esse é o problema deles, é o problema econômico, eles não têm solução agora. Isso vai ser o problema deles para a eleição de 2018. Ou eles prorrogam o mandato do Temer, é uma possibilidade, ou já aquele que foi agora elevado ao grau de ministro do Superior Tribunal Federal, desencavou lá dos fundos, não sei de onde, uma ação que diz que podemos ter parlamentarismo. Exatamente, esse é o golpe dos caras. Mas vai ter, e os caras vão sair por aí, é melhor deixar o Temer representando o Brasil e eleger via Congresso, né, um primeiro-ministro. Essa é do bolso do colete, tá aí, ó, tá aqui. E a outra é o seguinte, vamos ver as pesquisas. Primeiro, lançaram aquela coisa chamada Dória, lançaram aquela outra coisa chamada Alckmin, agora fizeram ele presidente único, porque o PSDB rachou, o PSDB não vota na reforma, a coisa está fervendo por dentro deles também, que eles estão divididos, o pau está comendo. É uma disputa entre as velhas oligarquias. As velhas, São Paulo e Minas, eu cito ali. O Aécio entregou o dedo, mas não entregou os anéis todos, entendeu? Então continua lá dentro, os dois se retiraram, botaram o álcool. República Velha. República Velha, do café com leite.
estão se resolvendo para ver se quem é o candidato. Está difícil. É possível imaginar que numa situação de crise maior, que não dê para sair essa soluçãozinha de algibeira aí, que é o parlamentarismo brasileiro, que o João Goulart derrubou fácil, e caiu por causa disso também. Entendeu? Não vai.